Flamengo joga no sábado contra o Fluminense. Esse é o segundo jogo da semifinal do Carioca. Quem está conquistando a torcida é Nicolás de la Cruz. Ele mal chegou e parece bem à vontade. São 8 jogos oficiais, todos como titular. Ainda não fez gol, deu só uma assistência. Mas o que chama a atenção nesse início é o ritmo que De la Cruz impõe dentro da partida. É um jogador que às vezes não aparece muito para a torcida, mas é aquela formiguinha, aquele encaixe dentro de um sistema que faz que o coletivo dê certo. Os parceiros uruguaios, claro, ajudam na adaptação. Vinha acabou de chegar. Varela já estava no ano retrasado. E Arrascaeta é o amigo inseparável que sabe tudo de Flamengo. Tem bolas que só ele pode receber. Jogador que se mexe no momento exato para entrar sozinho, disse De la Cruz sobre Arrascaeta. De la Cruz é o nome de guerra, como é chamado oficialmente no futebol. Diego Nicolas de la Cruz Arcosa é o nome completo. Para os que vão ganhando intimidade, não é Dela, como o uruguaio já tem ouvido por aí. O apelido que ele prefere é o de infância. Dela não, Nico. Dela não, Nico. Nico, para mim é melhor. Sempre fui Nico, disse De la Cruz. Sempre fui Nico. O uruguaio foi a principal contratação do time, que mais gastou nessa última janela de transferências. O Flamengo, cheio de estrelas, ficou mais competitivo, não só para os adversários. Internamente há uma competência porque... Internamente tem uma competição. Quem está jogando sabe que quem está atrás também quer jogar. Se forma competição sadia, leal. Uma competência sana, leal. E agora, você vai acompanhar as preparações de Flamengo e Fluminense. Fla-Flu decisivo no Campeonato Carioca e com vantagem do Mengão. No próximo sábado, Flamengo e Fluminense vão definir o primeiro finalista do Campeonato Carioca de 2024. Como venceu a primeira partida por 2-0 e por ter tido a melhor campanha na Taça Guanabara, o Flamengo joga por 2 resultados iguais. Ou seja, para o Flamengo avançar até a final do estadual, pode perder por até 2 gols de diferença. Para esse confronto, o técnico Tite terá um retorno importantíssimo. Gabriel Barbosa, o Gabigol, está recuperado de uma lesão muscular e será uma opção no banco de reservas. Já a situação envolvendo o Ayrton Lucas, que saiu no decorrer do clássico contra o Fluminense também no último sábado, ele deve ter condições de começar a partida. Até porque ele deve treinar com o grupo rubro-negro a partir desta quarta-feira. Lembrando que ele terá pelo menos 3 sessões de treinamentos antes da partida do próximo sábado. Mas caso o Ayrton não tenha condições, o Matias Vinha será o seu substituto. No mais, o time do Flamengo deve ser muito parecido ou até mesmo igual ao que derrotou esse mesmo Fluminense no último final de semana. Já fora das 4 linhas, o lateral direito Wesley se envolveu em uma confusão na praia da Barra da Tijuca. Um indivíduo alega ter sido agredido por ele e o Flamengo, antes de definir qualquer punição ao seu atleta, está colhendo informações. Inclusive, o Marcos Braz, vice de futebol, já se reuniu com Wesley para ouvir a versão do jogador do Flamengo. Essa situação não deve influenciar na presença do Wesley, ao que tudo indica, no banco de reservas no próximo sábado, jogo que pode garantir o Flamengo na decisão do Campeonato Carioca. Por outro lado, o Fluminense também tem problemas. O técnico Fernando Diniz ainda não sabe se vai poder contar com alguns jogadores que estavam lesionados, como por exemplo Samuel Xavier, Gabriel Pires, o próprio Marlon. Mas a expectativa é que pelo menos o Samuel Xavier tenha condições de começar jogando. Além dele, o Gabriel Pires, meio-campista, que já não entra em campo há bastante tempo, treinou com o restante do grupo e pode ser uma opção no banco de reservas. Diniz não terá o volante / zagueiro Thiago Santos, ele foi expulso na primeira partida. Por outro lado, o André retorna ao time titular. Resta saber se o André vai começar o jogo no meio-campo, sua posição de origem, ou então se vai iniciar como zagueiro, até porque, para chegar à decisão do Campeonato Carioca e tentar o tricampeonato de forma consecutiva, a tarefa tricolor não será fácil.
vai precisar vencer o rival Flamengo por pelo menos 3 gols de diferença. Acredita que o Gabigol pode se beneficiar desse momento coletivo do Flamengo e subir essa individualidade? O Tite consiga realmente ajudar esse Gabigol a voltar a ser um jogador produtivo, a voltar a ser um cara a marcar a diferença nesse Flamengo nessa temporada, André? Pode, como todos os outros. Agora, dentro de uma situação sem privilégios. Sim. E dentro de uma justiça. Ele se destaca no treinamento, se empenha no treinamento, se destaca, entra no jogo, aproveita a oportunidade, joga bem, participa, faz gol e tal, vai ganhar minutos naturalmente, ainda mais quando agora talvez menos, porque né, é um jogo por semana, é tudo decisivo e tal, então assim, a tendência é o Pedro, que está com números muito bons, continuar aí como titular, a não ser que tenha um momento de ruptura, como por exemplo o Pedro, digamos que ou sábado, ou até na decisão, o Pedro não jogue bem no tempo em que ele esteja no campo, o Gabigol entre e acabe com o jogo, resolva o jogo, aí, né, a gente cansou de ver isso em futebol, né, aí o Gabigol pode furar a fila aí e ganhar oportunidade, até por questão de característica, o Tite pode olhar e falar, bom, contra o Vasco ou contra o Nova Iguaçu, de repente é melhor o encaixe do Gabriel do que o Pedro e tal. O Pedro não funcionou, o Gabriel funcionou muito bem, então ele joga a decisão. Mas quando entrar na roda viva, na loucura lá de jogo domingo e quarta, tudo jogo importante, com certeza, se o Gabriel estiver tendo desempenho, ele vai ter minutos, ele vai jogar. Né? Esquece essa coisa de que o Tite tem má vontade com o Gabriel. Não tem. Ele pode até ter pessoal, não concordar com o jeito do Gabriel e tal, mas ele sabe que precisa contar com ele. Porque o elenco do Flamengo precisa contar com o Gabriel, só tem o Pedro. Tem o Pedro, tem o Bruno Henrique, que você vai ter que descolar da posição que ele realmente disputa, que é ali pela esquerda com o Everton Cebolinha, e você vai ter que trazer ele para o meio. Mas né, descobre de um lado. E o Gabriel não, o Gabriel tá ali disputando a posição com o Pedro, não joga o Gabriel, não joga o Pedro, joga o Gabriel, né? Então é natural isso, a formatação do elenco que o Tite já deu é a prova de que ele conta com o Gabriel. Ele conta com 2 por posição, disputando posição e um sendo opção para o outro no jogo. Ele faz a escolha, um começa jogando e o outro fica como opção, né? E ele está contando com um bom desempenho dos 2, né? Justamente por isso. Então não adianta pensar assim, ele não vai escantear o Gabriel. A não ser que o Gabriel, né, apronte, faça um monte de bobagem aí, não tem jeito. Tente desagregar, tente criar problema, mas eu não acredito que ele faça isso. Eu não acredito que ele faça isso porque o Gabriel não é bobo, né? Não é bobo e o Tite é inteligente também nessa condução. Ele não vai dar o vacilo que de repente pode fazer o Gabriel crescer caso ele queira criar algum problema. Então assim, não acredito nisso não. Eu acho que se o Gabriel entregar desempenho, e eu acredito que ele vai se esforçar para isso, até pela questão da renovação de contrato e tal. Fala. Não, pode falar, pode continuar, André. Não, é isso. Pela questão da renovação de contrato, né? Então, assim, ele também tem uma motivação extra, né? Caso ele ainda queira ficar no Flamengo, né? Se ele ainda quiser, eu acredito que ele queira, eu acho que é uma motivação a mais para entregar desempenho. Sim, até dentro disso, né? Vou passar aqui, a gente está se falando aqui, né? Pedir para a Bia enviar aqui, até para a gente sintonizar um pouquinho. Bia, enquanto você manda a mensagem, o Gabigol só 2 jogos, né, entre os titulares, né, Bia? Dentro disso que o André falou, os 2 jogos foram contra o Sampaio e Volta Redonda. Se ele quiser ter mais jogos, né, como titular durante essa temporada, esse rendimento subir. Né, esse rendimento voltar a ser aquele rendimento que todos nós sabemos, já do Gabigol fazendo os seus gols, marcando a diferença dentro de campo. Né? E dentro dessa administração do Tite deixando o campo falar, eu acho que o Gabi também pode se sentir, falar, caramba, eu voltando a ser aquele jogador decisivo, naturalmente eu vou brigar de fato por essa titularidade, mesmo o Pedro com um bom momento. Né? Não, com certeza. Na verdade, assim, quando é aquilo que a gente fala, né? Quando o coletivo funciona, o individual também ganha muito com isso. Você consegue provar mais no individual. E também tem um cenário assim,
o Flamengo mais leve, sem tanta pressão, vindo de uma boa fase, claro que a pressão no Gabriel aumenta, porque o Pedro está lá guardando os gols dele, fazendo seus gols importantes, independente se o Pedro joga mal, se o Pedro joga bem, se o Pedro aparece no jogo, se ele não aparece, enfim, ele marca o gol. Ele marca gols, ele tem marcado todo o jogo, então a pressão pro Gabriel aumenta, porque o Flamengo está funcionando ofensivamente com o Pedro ali. Mas, ao mesmo tempo, o ambiente fica mais leve, o torcedor fica mais tranquilo também, o clima do Flamengo é outro. Então, pode ser que o Gabriel também se beneficie disso. Claro que para isso ele precisa melhorar fisicamente, né? Porque ele vem agora de uma lesão muscular, ficou fora aí algumas partidas, tanto que o André até fala que pode ser, quem sabe, que tem ainda algum resquício da lesão do ano passado, né? Até por isso também eu era uma das pessoas que falava que o Tite poderia colocar o Gabriel um pouco mais cedo no segundo tempo, porque ele estava colocando ali nos 35, 30 e poucos, às vezes até por essa questão já muscular que o Gabriel poderia estar apresentando, não sei, eu já falei isso algumas vezes, não vejo processo de fritura, eu acho que é uma briga normal por posição, o Gabriel está atrás do Pedro, o esquema 4-3-3, que é o que o Tite utiliza agora, favorece muito mais o Pedro do que o Gabriel seria favorecido naquele esquema 4-1-4-1, talvez fosse até a ideia do Tite, ter dois esquemas, o 4-1-4-1 que favorecesse um dos atacantes, o 4-3-3 que favorecesse outro, mas aí com a lesão do Gerson, esse 4-1-4-1 ficou arquivado ali por um tempo, ele vai trabalhar no que menos corre riscos ali para ele, tem dado certo também, duvido muito que o Tite vá mexer nesse esquema por agora, enquanto ele não tiver opções para fazer o outro dar certo, então é uma briga normal. E aí o Gabriel tem que se beneficiar disso, então ele voltou a treinar com o elenco, talvez, dependendo de como for o clima, eu já falei isso algumas vezes, né? Eu acho quase impossível, porque o futebol ele gosta de... Eu tomo cuidado com as palavras, porque quando você joga muito para o universo, o futebol gosta de brincar com as nossas palavras. Mas eu acho muito difícil que o Fluminense faça 3 gols no Flamengo. Mas muita coisa de difícil. Eu acho que só se os jogadores tiverem... Todo mundo está doente, não sei, todo mundo pegou dengue antes do jogo, e aí deu alguma coisa muito errada, talvez o Flamengo tome 3 gols. Mas se tiver jogador com febre, dá para segurar a pressão do Fluminense, até porque o Fluminense vem pressionado a fazer 3 gols. O Fluminense vai se abrir, ele tem que se abrir, ele tem que buscar jogo, e o Flamengo pode aproveitar disso, porque o Tite já está estudando isso também, assim como fez no primeiro jogo. Então, talvez, dependendo do cenário do Flamengo, que já vai um pouco seguro para esse jogo da volta, temos que tomar 3 gols, no pior dos casos, 3 gols para a gente ser eliminado. Se o Flamengo fizer um gol, que piora a situação do Fluminense, e o ambiente e o clima ficar mais tranquilo, talvez seja a hora de colocar o Gabriel, porque aí é um jogo grande, o Flamengo já está praticamente classificado, a pressão do jogo em si vai ser menor, e aí, se ele faz um gol no Fla-Flu, pode ser ótimo para a confiança dele. Então, isso aí vai depender, estou falando sem saber da condição física dele, tá, gente? Pode ser que ele não tenha nem condição de jogar muito. Mas dependendo do cenário, pode ser um jogo interessante, porque aí na final é outra história. Na final, Pedro, não tem outra situação. Então, dependendo ali, talvez o Gabriel consiga ser aproveitado num segundo tempo contra o Fluminense por mais tempo. Só que o Gabriel, ele tem que entender isso. Ele tem que aproveitar as minutagens que são cedidas a ele, como seriam ao Pedro, quando o Pedro era reserva do Gabriel, ou uma convocação do Pedro também. Mas eu não vejo esse processo de fritura. Acho que o clima no Flamengo pode ajudar o Gabriel a tentar ganhar uma confiança, apesar da pressão ficar maior nele. Mas ele já provou por A mais B que lidar com pressão é uma coisa que ele sabe, né? Muitos jogadores têm o desejo de vestir a camisa do Flamengo. E aqueles que já tiveram essa oportunidade não escondem o desejo de voltar. Este é o caso de Orlando Berrio, um atacante colombiano que atualmente joga pelo Tacuary, no Paraguai. Em uma entrevista exclusiva ao canal Coluna do Fla no YouTube, Berrio expressou seu amor pelo clube carioca. "Volto de graça? Flamengo tem um lugar muito importante no meu coração", afirmou Orlando Berrio, de 33 anos, quando questionado sobre como reagiria se recebesse um convite do clube. Durante seu período no Flamengo, de 2017 a 2020, ele participou de 81 jogos, marcando 7 gols e fornecendo 9 assistências.